Bem, queridos, voltando à nossa matéria de teologia sistemática. Vamos lá. Nós já falamos que a teologia, ela se divide em 5 grandes áreas de conhecimento, ok? A teologia exegética, a teologia histórica, a teologia dogmática, a teologia bíblica e a teologia sistemática, ok? A teologia exegética, as Escrituras. A Bíblia diz em Isaías 48, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Também diz assim, seca-se a erva e caem as flores, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 48, ok? Bem, a princípio, se alguém conseguisse destruir a Bíblia Sagrada, como muitos já tentaram no passado, esse tal seria inimigo da raça humana, da felicidade do homem, e condenaria a posteridade de Adão ao inferno. Nos deixaria profundamente desconhecedores do Criador, da criação, da origem do lugar em que habitamos, ok? Então, a destruição da Bíblia nos privaria do cristianismo e com todos os confortos espirituais, esperanças e perspectivas animadoras da salvação. A destruição das Escrituras despovoaria o céu e fecharia para sempre as portas para a miserável posteridade de Adão, restaurando ao rei dos terrores, Satanás, o seu aguilhão. Mas, graças a Deus, as Escrituras não podem ser destruídas. A necessidade das Escrituras. A Bíblia Sagrada nos informa que ela pode nos fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Mas, como se verifica com certeza o propósito divino? A história prova que os homens chegam a conclusões muito diversas e muitas pessoas não chegam a conclusão nenhuma. Como se chegar a Deus? As verdades que informam ao homem como passar dessa terra para o céu só podem ser enviadas pelo céu para a terra. As Escrituras Sagradas são o mapa de Deus, de como o homem pode passar desta vida para a vida eterna com a certeza da salvação em Cristo Jesus. Ok? As Escrituras, elas são inspiradas. Está dito assim, toda a Escritura é divinamente inspirada. É dada pelo sopro de Deus, 2 Timóteo 3,16. Porque a profecia não foi antigamente produzida por vontade de homem algum. Pedro escreve, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. A profecia nunca foi produzida pela vontade humana, ao contrário, ela foi produzida pela única e exclusiva vontade de Deus. A inspiração das Escrituras, ela é divina e não apenas humana. Não é fruto de genialidade literárias, ou filosóficas, ou espirituais. Não, é Deus quem as revelou. As Escrituras são únicas e não comuns. Não há várias Escrituras, há uma só. A Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não há outra coisa a não ser a Bíblia Sagrada inspirada por Deus. Deus não inspirou outras obras, não, uma obra só, composta por várias pessoas ao longo de vários séculos. A palavra, as Escrituras é viva, ok? E não mecânica. A inspiração não significa que Deus só ditou, não, Ele inspirou os homens
que escreveram o texto sagrado. E ela é completa e não somente parcial. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, não uma parte da Bíblia, ok? Ela é verbal e não apenas de conceitos. Ela é inspirada nos originais de forma verbal, palavra a palavra. Você vai encontrar riquezas de conhecimento, de sabedoria em cada vernáculo, em cada palavra, em cada frase. Sentenças que foram construídas por Deus, porque os homens que a escreveram não tinham aquela capacidade. Muito bem. Vamos seguir. A verificação das Escrituras. A Bíblia tem produzido resultados maravilhosos. Ela tem influenciado civilizações inteiras. Ela tem transformado a vida de milhões e milhões ao longo dos séculos, em todos os lugares, em todas as eras. Ela vem transformando vidas, trazendo luz, inspirando a milhões na sua obra contínua de salvação, restauração. Quantos lares foram reconstruídos, quantas pessoas curadas, quantas vidas reconstruídas, quantos milagres, povos inteiros foram salvos, foram impedidos de serem dizimados por causa de conhecer as Escrituras. Quantas pessoas tiveram suas vidas transformadas pela filosofia, psicologia e ciência. Mas a Bíblia já transformou e ainda transforma, até hoje, milhões de vidas em todo o mundo. Há milênios que a palavra de Deus vem fazendo milagres na vida de quem acredita nas Sagradas Escrituras. A Bíblia tem história para contar, tem frutos para mostrar, graças a Deus. Bem, Deus e seus atributos. Bom, a existência de Deus, embora para nós cristãos seja óbvio, há muitos que duvidam de que existe um Deus no céu. Lamentavelmente, nós não podemos mostrar Deus, nós podemos mostrar a obra de Deus. A Bíblia vai dizer que os céus manifestam a obra de Deus, o firmamento, a obra das suas mãos. A glória de Deus está exarada nas estrelas, no firmamento. Sua existência está declarada. Em parte alguma, as Escrituras tratam de provar a existência de Deus mediante provas formais. Não. Reconhece como fato. A Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não tenta explicar Deus de forma nenhuma. Até temos uma canção que diz: ninguém explica Deus. Ok? Como de fato é evidente, como criança natural do homem, que Deus existe, há um Criador. As Escrituras, em parte alguma, propõem uma série de provas da existência de Deus. Não, elas declaram que Deus existe e chamam esse Deus de Criador. O que se chega a Deus tem que se chegar crendo que Ele existe. E é o ponto inicial na relação entre Deus e o homem. O homem precisa acreditar que Deus existe, para que Deus possa se revelar a ele. Muito bem. Como alguma coisa podia nascer do nada, tão belo, tão perfeito como a natureza? Quem pintou as asas da borboleta? Quem desenhou as flores e lhe deu fragrância? Não é possível que seja por acaso. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons,
Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. E o argumento da natureza do homem: o caminho certo e o caminho errado estão inclusos dentro da alma do ser humano. O ser humano tem um tribunal, já nasce com ele, e isso é a marca de Deus em nós, nos mostrando o que é certo e o que é errado. Mesmo em culturas diferentes, já há uma ética que vem dentro da criatura, advinda do Criador. O argumento da história, a história bíblica foi escrita para revelar Deus na história. Nós vemos Deus se manifestando aos patriarcas. Nós vemos Deus criando uma nação de um povo escravo. E isso não é história da carochinha, isso está nos anais da história. A história do mundo. Esse povo não é um povo que sumiu e desapareceu. Não, é um povo que existe até hoje. E as provas estão por toda parte do que aconteceu no passado. Muito bem. O argumento da crença universal. Será que todos os povos conhecem o mesmo Deus? Claro que não. Claro que não. Mas em todos os povos há apontamentos para o Deus Criador. Ok? O filósofo Friedrich Nietzsche, ele disse que Deus morreu. Ele decretou a morte de Deus. Hoje, se você for na cidade de Nietzsche, você vai ver lá que ele morreu. Tem lá a sua lápide. Ok? E ele tentou matar Deus, mas quem morreu foi ele. Lamento. Mas esse Nietzsche, que disse que Deus morreu, um dia vai ter que comparecer perante a face desse Deus que ele julgou morto, para ele, depois de morto, prestar contas a esse Deus que é vivo. Que Deus tenha misericórdia. O ateísmo é um crime contra o homem. Ele procura arrancar do coração do homem o anelo pelas coisas espirituais, sua fome e sede do infinito, do transcendente. E a natureza de Deus. O conceito bíblico, quem é e o que é Deus, a melhor definição é a que se encontra no que diz Westminster, a declaração de Westminster. Deus é espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Deus revela-se a si mesmo, fazendo-se conhecer ou proclamado em seu nome. Os seguintes nomes de Deus são os mais comuns que encontramos nas Escrituras. São eles: Elohim, traduzido Deus Criador. Na criação, nós vamos ver o Elohim criando todas as coisas. Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse texto, no hebraico, diz Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, Elohim. Jeová, como nós conhecemos no português, é a tradução da palavra Senhor, nas versões de Almeida. El Shaddai, Todo-Poderoso, Adonai, Senhor. E há outros nomes, são 72 nomes encontrados para Deus nas Escrituras Sagradas. Os atributos de Deus
sendo um Deus infinito e impossível que qualquer criatura o conheça exatamente como ele é. No entanto, ele bondosamente revelou-se mediante linguagem compreensível a nós. São as Escrituras essa revelação. Deus é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Onipotente, ele pode todas as coisas. Onipresente, ele está em todos os lugares na pessoa do Espírito Santo. E onisciente, ele sabe todas as coisas. Como disse o salmista, ainda a palavra não me chegou à boca e tu já a sabes. Deus conhece tudo, sabe tudo, vê tudo. E esse Deus que se revelou, ele se revela hoje como um Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A trilogia de Deus. A Trindade é uma comunhão eterna, mas a obra da redenção do homem evocou a sua manifestação histórica. O Filho entrou no mundo de uma maneira nova ao tomar sobre si a natureza humana. Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. E lhe foi dado o nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo entrou no mundo de uma maneira nova, como o som de um vento veemente e impetuoso, e encheu todos que estavam na casa, naquele dia de Pentecostes. Mas, ao mesmo tempo, os três cooperam para a salvação. O Pai testifica do Filho, e o Espírito testifica também. Jesus pregou a verdade, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo mais tarde testificou de tudo que Jesus havia dito. A doutrina da Trindade é claramente uma doutrina revelada nas Escrituras. No batismo de Jesus, nós vemos os três em separado. Jesus, o Filho, entra na água para ser batizado. O Pai, do alto, brada do céu: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Está aí os três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Também, para a salvação do homem, é necessário a atuação da Trindade. Jesus falou que ninguém vem a Ele se o Pai não o trouxer. Então, quem traz a pessoa para ter a oportunidade de salvação, para ouvir a palavra, seja no culto, seja numa casa, seja no trabalho, seja no meio da rua, seja onde for, quem cria essa circunstância, esse momento, essa oportunidade, é o Pai. Já quem convence do pecado, da justiça e do juízo, levando o homem ao arrependimento, é o Espírito Santo. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas só Jesus Cristo salva, porque foi Jesus que morreu na cruz, foi Ele que derramou o sangue. O Pai tem um corpo de glória, o Espírito Santo não tem corpo nenhum, mas Jesus tem um corpo de carne e osso, um corpo que foi transpassado, um corpo que sangrou até a morte, um corpo que chegou a ser sepultado, mas ressuscitou na manhã do terceiro dia. E por conta disso, Ele pode nos dar a salvação. Ele sofreu, morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus. Chegou a sua vez de realizar o seu sonho de fazer teologia. Invista no seu chamado. Venha se preparar para o seu ministério. Venha estudar teologia no Seminário Interdenominacional Palavras do Mestre. Maiores informações no Zap 982287125. Anotou? Seminário Palavras do Mestre. Aqui, quem não sabe, aprende. Meu coração